Graça e paz, queridos irmãos, graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar todos vocês e todas vocês em nome de Jesus. Antes de nós começarmos, se inscreva em nosso canal, dê o seu toque aí no sininho de notificação, dê o seu joinha para cima ou para baixo, não importa, e coloque o seu comentário e compartilhe. Nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, nós vamos iniciar falando de um assunto que acontece muito em nossas igrejas, principalmente na igreja evangélica pentecostal. Você já percebeu que muitos dos nossos irmãos, ao terem uma oportunidade dada pelo ministrante é aquela pessoa que conduz o culto, que conduz em algumas igrejas de trabalho, reunião, que conduz. E aí ele chama alguém para dar uma oportunidade. Quando chega lá na frente, a pessoa vai dar uma saudação. A pessoa não abre a Bíblia e ele fica falando de si próprio. Aí fala, conta uma história triste, ou faz alguém chorar, ou alguém rir, enfim. Depois de algum tempo, o ministrante está olhando porque o tempo está passando e só tem 2 horas para concluir o culto. Depois de algum tempo, aquela pessoa chega e fala assim, ó. Depois que falou, ela diz, para não ficar só nas minhas palavras, pelo amor de Deus, vou louvar um hino. E aí pega a harpa, o inário. Não sabe o hino que vai louvar e fica lá na frente. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Encontra por fim o hino, mas não sabe a letra do hino. Aí vai até os músicos e diz, é esse hino que eu vou louvar. Os músicos ainda não sabem a nota. E no cântico que ela vai cantar, eles começam a procurar a nota. E quando eles encontram a nota, ela não sabe louvar. Daí ela fala, igreja, me ajuda. E a igreja começa a ajudar. E o tempo está passando. O ministrante do culto fica apertado. Alguns ficam furiosos. Outros querem descer para tomar o microfone. Porque aquela pessoa, na verdade, não está preparada para estar lá na frente. E não é humilde para não querer a oportunidade. Porque se vai lá na frente e fala para não ficar só nas minhas palavras, tudo que ela falou ali é só as suas palavras. E as suas palavras não edificam a igreja. Agora, a palavra de Deus, ela sim edifica a igreja. É por isso que João, no capítulo 1, diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, se fez carne, habitou no meio de nós. E alguns versículos para frente diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É por isso que Hebreus 4,12 diz que ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus edifica, mas as tuas palavras, seja mais humilde, não tem palavra, não aceite a oportunidade. Isso quando a pessoa não está lá na frente, depois que cantar o hino, ela recebe um poder tremendo. Aí vai profetizar, não é coletivamente, é individualmente. E se o microfone for sem fio, ela vai até a pessoa. Entrega toda a mensagem, todo o recado. E às vezes o recado é 20 minutos, 30 minutos. Se o recado é individual, por que não devolveu o microfone e esperou depois da mensagem para entregá-lo? São coisas de pentecostal. Se nós formos ordeiro, Deus vai abençoar. Agora, na desordem tem 3 fontes. 3 fontes são da profecia, né? Deus, o diabo e a carne. E quando acontecem essas coisas, eu estou dizendo que é ou a carne ou o diabo, porque Deus é organizado. Amém? Recebe esse ensinamento básico que todo cristão deve saber. Nunca diga para não ficar nas minhas palavras, porque tudo que você falou antecedendo o hino é tuas palavras, então nem diga as tuas palavras. Agora, cante o hino se for chamado para cantar o hino, dê uma saudação bíblica se for chamado para dar uma saudação, mas antes de sair de casa, marque o hino que vai louvar
e a palavra que vai pregar. Amém? Deus abençoe. Não era isso que eu queria falar, veio essa luz, essa palavra rápida de incentivo para as coisas corretas. Mas eu quero falar para você no livro de Atos, capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas está endereçando a Teófilo, ou seja, o destinatário dessa escrita de Lucas é Teófilo. E Lucas está descrevendo o que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Diz que ele ressuscitou e ficou 40 dias sobre a face da terra. Apareceu para as mulheres, apareceu para os discípulos, apareceu aproximadamente para 500 pessoas. E ele, na refeição com os discípulos, ele disse assim, ó: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestidos de poder. Atos 1:8. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder e ser-me-ão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Na Judéia, em Samaria, em Jerusalém até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Pois bem, eles ficaram em Jerusalém. Atos capítulo 2 diz que, agora eu quero pegar você, que veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. É isso? Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, e veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, um vento forte. Percebam que não foi um vento que desceu do céu. O que desceu do céu foi um som como de um vento. E nós usamos esta palavra que é comparação, isto é uma hipérbole. Hipérbole é para comparar. E Jesus usou muito isso. Ele disse, aquele que crê em mim, rios de água viva correrão no seu ventre. Não tem como correr rio no meu ventre. Mas é para demonstrar que Ele está conosco, que nós seremos viçosos, poderosos, alegres e felizes. Ele faz uma comparação de rios de água viva, não de água morta. Então é hipérbole. Então não foi um vento que entrou onde eles estavam reunidos, quase 120 pessoas. Foi o som como de um vento. Então se você já disse aí, como muitos dizem por aí, o vento foi tão forte que sacudiu os 120, que balançou as estruturas do cenáculo, coisa de pentecostal. A Bíblia não diz isso. Tá louco? A Bíblia não diz isso. Apenas um vento veemente e impetuoso. Não. O som como de um vento. Examina a tua palavra. Atos Apóstolos capítulo 2. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, um vento forte. Então foi apenas o som. O vento é uma comparação, é uma hipérbole. O som, aí se você for pegar o versículo 6 de Atos capítulo 2, vai dizer que todos os que estavam ali reunidos, próximos ali aos cenáculos, ouviram o que? O vento? Não, o som. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa compartilhar essa mensagem. Não pregue que foi o vento, diga que foi o som que entrou como de um vento. Que Deus abençoe. Embora o Espírito Santo se compare em vento, em fogo, em água, mas esse texto está dizendo que foi um som como de um vento. A força do som, não a força do vento. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai. A Bíblia não diz isso. Veja só João 16:33. No mundo tereis aflição, tenha de bom ânimo. Aí Jesus diz, eu venci. Aí as pessoas completam, eu venci e vós vencereis também. A Bíblia não diz isso. Amém? Deus abençoe você.